Boa tarde, eu me chamo Laís Batista de Carvalho e vou estar explicando sobre a Guerra Civil na Síria. Que em março de 2021, a Guerra Civil na Síria completou 10 anos de duração e o saldo desse conflito é terrível. Estima-se que até 600 mil pessoas possam ter morrido nessa guerra. A Guerra Civil na Síria é um dos maiores conflitos em curso e há 10 anos vem causando inúmeras consequências para toda uma geração de pessoas que tiveram suas vidas destruídas pela guerra. Além disso, a guerra foi responsável pela destruição de uma boa parte da infraestrutura do país, o que prejudicará o seu desenvolvimento nas próximas décadas. A Guerra Civil se iniciou em março de 2011 e é entendida como um desdobramento da Primavera Árabe, que foi uma onda de protestos e revoltas que surgiram no Oriente Médio e no norte da África, onde milhares de pessoas se reuniram para derrubar o governo ditatoriais, pedir mais democracia e melhores condições de vida. Essas manifestações se iniciaram na Tunísia e logo se espalharam para outros países como Síria, Líbia, Egito e entre outros. Em alguns países, essa onda de protestos aconteceram com menor intensidade. Na Tunísia, o governo de Ben Ali foi derrubado. No Egito, o ditador Hosni Mubarak, que estava no poder há 30 anos, também foi derrubado. No Líbio, houve uma maior resistência do ditador Muammar Gaddafi, que acabou sendo morto pelas forças opositoras. Ao chegar na Síria, a reação do governo foi violenta e as forças policiais foram usadas para reprimir os protestantes. A repressão do governo motivou a população a organizar novos protestos que se espalharam pelo país e continuaram sendo reprimidos. Então, os grupos de civis que atuavam nos protestos juntam-se aos militares desertores e formam milícias armadas. Essas milícias tinham como objetivo revidar a violência do governo e expulsar as tropas do exército sírio e de suas cidades. A resposta de Bashar al-Assad foi impor mais repressão e assim a violência se espalhou por todo o país. E assim se iniciava uma guerra civil. Bashar al-Assad governa a Síria desde 2000, quando substituiu seu pai Hafez al-Assad, que estava no poder desde 1971. A Síria nunca tinha conhecido uma democracia de fato. Logo com a saída do governador, seria um experimento novo para o povo sírio. Porém, também havia um certo medo de que algum extremista assumisse o governo. A questão religiosa também pode representar motivos dos protestos, já que a maioria do povo sírio pertence à vertente sunita do islamismo. As motivações da guerra síria são complexas, já que está envolvendo os interesses de países regionais. E as 4 forças distintas que atuam no conflito são a República Árabe Síria, lideradas pelo presidente Bashar al-Assad. As forças armadas tentam manter o presidente no poder e enfrentam 3 inimigos distintos. Tem o suporte do Iraque, Irã, Hezbollah e Rússia. O segundo é o Exército Síria Livre, que está formado por vários grupos que rebelaram contra Bashar al-Assad após o começo do conflito em 2011 e recebe apoio da Turquia, Arábia Saudita e Catar. O terceiro é o Partido da União Democrática, formado pelos curdos, e este grupo armado reivindica a autonomia do povo curdo dentro da Síria. Desta maneira, curdos iraquianos e turcos se envolveram nessa luta. Tanto o exército sírio livre quanto os curdos recebem o apoio dos Estados Unidos, União Europeia e Austrália, Canadá e etc. E o quarto e último é o Estado Islâmico. Seu principal objetivo é declarar um califado na região. Apesar de terem capturado as cidades importantes, foram derrotados pelas potências ocidentais. Segundo as informações de ativistas de direitos humanos dentro e fora da Síria, o número de mortos do conflito passa de 500 mil pessoas, sendo mais da metade de civis. As outras 130 mil pessoas teriam sido detidas pelas forças de segurança do governo. Mais de 5 milhões de sírios já teriam buscado refúgio no exterior para fugir dos combates, com a maioria destes tomando abrigo no país vizinho, Líbano. O conflito também gerou uma enorme onda migratória de sírios e árabes em direção à Europa, sem paralelos na história do continente desde a Segunda Guerra Mundial.
Segundo a ONU e outras organizações internacionais, crimes de guerra é contra a humanidade. Fase inicial da guerra, as forças leais ao governo foram os principais alvos de denúncia, sendo condenadas internacionalmente por incontáveis massacres de civis. Milícias leais ao presidente Assad e integrantes dos exércitos sírios foram causadas perpetrarem vários assassinatos e a cometerem inúmeros abusos contra a população. Contudo, durante o decorrer das hostilidades, as forças opositoras também passaram a ser acusadas por organizações de direitos humanos de crimes de guerra. O Estado Islâmico, desde 2013, passou então a chamar a atenção pelos requintes de violência e crueldade das inúmeras atrocidades que acometiam pelo país. À medida que a guerra avançou, outros grupos rebeldes foram surgindo, muitos de orientação extremista. O maior desses grupos rebeldes é o extremista Uyaz Tahrir. O Estado Islâmico buscava a autonomia total sobre a Síria e, por isso, era inimigo de todas as forças que estavam em luta nos países. Essa organização terrorista foi uma ameaça real para o governo de Bashar al-Assad e para outros na Síria, o que levou a uma grande mobilização internacional contra o avanço dessa organização. Países como Rússia e Estados Unidos mobilizaram grandes recursos para lutar contra o Estado Islâmico, assim como o governo da Síria. Os grupos rebeldes, como o Exército Livre da Síria, também lutaram contra o Estado Islâmico. A mobilização contra o EI deu resultado e atualmente ele já não contrata mais territórios na Síria, embora ainda sejam vistos como ameaças por sua atuação internacional. A violência trazida pelo Estado Islâmico levou os curdos e os sírios a se mobilizarem pela autodefesa. A YPG, que garante a proteção dos curdos contra os estados islâmicos, também defende os curdos e os sírios dos ataques das tropas da Turquia. Os turcos denunciam os curdos que trazem parte da organização terrorista. A mobilização estrangeira na guerra da Síria acontece de maneira direta e indireta, pois vários países apoiam distintos grupos. A mobilização americana, a princípio, ocorreu contra o Estado Islâmico. Nesse momento, os Estados Unidos bombeavam posições controladas pelo grupo extremista para enfraquecê-lo. Então, a Rússia, por sua vez, garante apoio ao governo de Bashar al-Assad, e até o momento que a Síria não sofra sanções internacionais. Além disso, a Rússia aderiu ao conflito a partir de 2015 para reforçar a luta do governo sírio contra o Estado Islâmico e contra os rebeldes. O apoio dado pela Rússia foi fundamental para enfraquecer Bashar al-Assad no poder em um momento delicado. O Irã também apoia o governo sírio, principalmente para evitar que milícias sunitas assumam o poder na Síria. Uma vez que isso acontece, os interesses irianos no Oriente Médio seriam severamente ameaçados, pois a Síria se tornaria uma ameaça ao Hezbollah. A organização xiita, que fica sediada no Líbano, país vizinho da Síria, o Irã envia tropas, armas e dinheiro para Bashar al-Assad. Então, milhões de pessoas ficaram sem acesso a um sistema de saúde e milhões de crianças abandonaram as escolas, prejudicando seu futuro. Além da destruição material, é importante mencionar o empobrecimento da população, que em um país arrasado pela guerra, viu sua situação de vida se degradar cada vez mais. Além disso, mais da metade da população do país hoje depende da ajuda humanitária para sobreviver, pois os itens básicos à sobrevivência, como alimentos, estão em falta. Depois de 10 anos de conflito, muitos se perguntam se a guerra civil na Síria está próxima de acabar. E a visão dos analistas internacionais é de incerteza acerca do país. Não existe demonstração dos grupos de oposição de Bashar al-Assad ou das nações estrangeiras de encerrar seus esforços pelo fim da guerra. Com isso, o cenário de incerteza reforça o futuro da Síria. A guerra continuará ceifando vidas e destruindo o futuro de novas gerações.
A expectativa é que a Síria permaneça como um país estável, assim como o Iraque, que passaram por longos anos de guerras civis e pela atuação de grupos fundamentalistas e ingerências de potências estrangeiras.